Nesse nosso novo vídeo, nós vamos tratar do que nós, historiadores, apontamos como revoluções inglesas. As revoluções inglesas, elas se subdividem em dois processos distintos. Um abre todo esse processo revolucionário e, por fim, o processo final. O processo que abre essa revolução, essas transformações intensas, políticas, sociais ocorridas na Inglaterra do século XVII, é o que nós conhecemos como Revolução Puritana. E ela se deu entre os anos de 1640 até 1649. E, por fim, a chamada Revolução Gloriosa do ano de 1688. Mas que revoluções são essas? Que processos são esses? Que no vídeo anterior, tratando de iluminismo, eu inclusive disse a vocês que as revoluções inglesas, de alguma forma, preconizam todo o ideário que será construído lá no século XVIII, em especial entre os franceses, tanto no sentido liberal do termo, lá com John Locke, que inclusive é um inglês, quanto no sentido socialista do termo, no caso, nas ideias de Jean-Jacques Rousseau. Pois bem, essas revoluções inglesas, elas são nada mais do que um conflito, uma disputa entre a burguesia inglesa, que está num período ascendente em termos econômicos sociais, fortalecida pelo processo inicial de industrialização na Inglaterra do século XVII e XVIII, no caso das manufaturas, para as primeiras indústrias no século XVIII, e de outro você tem uma aristocracia representada pela monarquia inglesa, a monarquia, no caso desses eventos da dinastia dos Stuart, que eles vem logo após a poderosa dinastia dos Tudor, que governaram com mãos de ferro de maneira absolutista, especialmente Henrique VIII, criador da Igreja Anglicana, e Elizabeth I, que consolidou o anglicanismo na Inglaterra, inclusive liderando tropas contra invasores espanhóis. Mas Elizabeth, como é sabido, conhecida como a Rainha Virgem, the Virgin Queen, ela não deixou herdeiros e restou ao seu primo, que era um monarca escocês, Jaime, tomar o trono inglês e aí dar início à dinastia dos Stuart. Essa dinastia, ela com Jaime e em especial com Carlos I, ela vai de alguma forma tentar manter essa ordem de coisas, essa ordem aristocrática, essa ordem absolutista, aonde os reis ingleses concentram todo o poder em sua volta, concentram ali uma corte em sua volta, agem economicamente segundo uma política extremamente mercantilista, não dando muito espaço, para a participação da classe burguesa que está em ascensão. Então vai se criar uma celeuma. E essa celeuma vai chegar a tal ponto dentro da Inglaterra que vão se formar dois exércitos inimigos, deflagrando uma guerra civil na Inglaterra no ano de 1642. Guerra essa que durou 7 longos anos, se encerrando em 1649. De um lado, os exércitos leais aos interesses da aristocracia e da manutenção de uma política mercantilista, absolutista, intervencionista, apoiando o monarca da dinastia Stuart, Carlos I, ou Charles I. De outro lado, nós temos o exército que defende os interesses sociais, entre aspas, os interesses da burguesia ascendente, os interesses da Câmara dos Comuns, que é os setores mais populares, entre aspas, sempre,
lá do parlamento inglês, que nessa época ele não era permanente, ele se reunia de forma periódica ou conforme os interesses do monarca. O parlamento funcionava muito mais como uma espécie de conselho real. E ele, obviamente, esse parlamento vai querer ser mais do que isso, ok? E, em especial, esses exércitos vão representar também os interesses dos chamados puritanos. Quem são os puritanos? São os protestantes que viviam lá na Inglaterra, em especial protestantes que seguiam uma lógica próxima do calvinismo, formando as primeiras igrejas presbiterianas. Esse pessoal vai sofrer, principalmente ao longo da dinastia Stuart, não entre os Tudor, uma perseguição intensa. E vão ser perseguidos porque os Stuart, na ânsia de permanecerem governando a Inglaterra de uma maneira absolutista, eles vão querer aproximar o anglicanismo cada vez mais dos rituais e das práticas católicas. E isso inclui a perseguição a esses calvinistas ou presbiterianos. Então, esses presbiterianos vão se virar a favor do parlamento, da burguesia, e vão participar desses exércitos. O líder desse exército, o grande líder, que vai ascender politicamente como liderança, devido ao seu carisma, mas também à sua inteligência militar, foi Oliver Cromwell, que era um presbiteriano, era um puritano. E Cromwell instituiu nos exércitos, no qual ele liderou, que defendia os interesses burgueses e parlamentares, ele fomentou uma nova tipologia militar. Ele reorganizou os exércitos e, pela primeira vez na história militar, um soldado poderia ascender, a um outro posto superior, não por interesses de terceiros, mas por atos de bravura durante o conflito, durante a batalha. É o chamado Novo Exército de Cromwell. Ou seja, ao longo desses 7 anos, esses soldados, ainda mais estimulados, porque eles poderiam ascender de patente ao longo da batalha por ato de bravura, ao longo desses 7 anos eles vão deflagrar essa guerra civil dentro da Inglaterra e vão sair vencedores. Em 1649, vão prender o monarca Carlos I, ele será julgado e condenado como traidor da Inglaterra, e então condenado à morte, executado, tendo a sua cabeça decepada, perante o parlamento da Inglaterra. Em termos simbólicos, isso é de uma importância histórica sem igual. Antes mesmo da chamada Revolução Burguesa Clássica, que foram os eventos que marcaram a Revolução Francesa no século XVIII, lá na Europa, a cabeça de um rei já havia rolado, de Carlos I, e a burguesia dava passos firmes para sua consolidação como dominante, como classe dominante, como classe hegemônica. Pois bem, nos próximos vídeos, nós vamos tratar dos 9 anos em que Oliver Cromwell governou a Inglaterra, de 1649 a 1658, o protetorado da Inglaterra, Commonwealth of England. Em seguida, a restauração da monarquia, retorna aos Stuart, para depois esse processo com Guilherme de Orange, dando por fim a chamada Revolução Gloriosa em 1688. See you later.